Com apoio do Tribunal de Justiça, a MASE traz à capital sergipana o projeto Placar da Justiça Itinerante, que demonstra para a população o número de processos ajuizados no país. Eu vou começar essa matéria falando de Fórmula 1. A mais popular modalidade de automobilismo no mundo é geralmente dividida por equipes que disputam um campeonato com 2 carros, 2 pilotos, e toda a força é direcionada para alcançar a vitória. Mas chega um momento que a equipe precisa definir qual piloto vai ter prioridade nessa luta. Sem isso, é difícil vencer. Com o judiciário acontece a mesma coisa. Algo em torno de 106 milhões de processos tramitam na justiça de todo o Brasil. Só que desses, 40%, quase metade, não deveria estar no judiciário. É dessa disputa, como se fossem 2 carros de Fórmula 1, um com 60% de uma demanda natural e os 40% que atrapalham o andamento do judiciário, que trata o placar da justiça, que vem viajando o Brasil e chegou em Aracaju. A ideia é conscientizar a sociedade da realidade da justiça brasileira, né, que é um número absurdo de processos, 106 milhões de processos, cada 5 segundos nós estamos em processo, número alto, mas conscientizar a população que desses 106 milhões de processos, que é um número altamente absurdo, 40% não precisaria estar ali, né? Então cerca de 42 milhões de processos poderiam ser evitados simplesmente se as empresas respeitassem o Código de Defesa do Consumidor, empresas de telefonia, bancos, enfim, empresas de serviços regulados e o poder público cumprisse a lei. E tal qual a disputa automobilística, o tempo vai definindo a vida das equipes vencedoras. A cada 5 segundos, um novo processo entra na justiça. O placar roda sem parar, em números que podem atrapalhar a aceleração de julgamentos tão importante para a vida do brasileiro. Nós temos que pensar, refletir e analisarmos como diminuirmos essa demanda, porque esta demanda, se os senhores não sabem, ela é superior a todos os processos existentes no mundo moderno, juntos, entendeu? Então isso é complicado, isso tem que levar uma reflexão. À primeira vista, são processos, como você bem frisou, que não deveriam estar aqui no judiciário. E nós temos que repensar uma nova investida do próprio judiciário para conter esses processos, que não seria a atribuição, na verdade, do judiciário. Por conta da ausência do Estado, por conta da ausência dos órgãos de controle no país, é que esta demanda, toda ela se volta e recai no judiciário. Mas nós temos a esperança de que seja revertido esses números e as pessoas diminuírem essa vontade de demanda, essa litigância permanente. Parece um estado beligerante, onde tudo enseja uma ação judicial, onde às vezes se entende não ser necessário. A cada volta da corrida, a cada giro do placar, é preciso observar que alguns carros vão apresentando problemas que às vezes vêm de fora, que poderiam ser evitados. É o que tem acontecido na justiça. Esses processos, que não deveriam estar aqui, teriam soluções bem mais fáceis se empresas do setor financeiro, da administração pública, as agências reguladoras respeitassem a legislação. O que nós verificamos, tem empresas, mesmo a empresa telefônica que tem sede na Europa, aqui no Brasil, lá eles cumprem o Código de Defesa do Consumidor e aqui não, né? Aqui, por exemplo, mesmo contra a lei, eles continuam cobrando taxas indevidas, a Justiça diz que não pode cobrar essas taxas, os tribunais superiores dizem que não podem cobrar essas taxas, eles continuam entupindo o judiciário do processo. Então, com esse placar, com esse movimento, não deixa o judiciário parar, né, que as pessoas podem acompanhar, inclusive nas redes sociais, no Facebook, acompanhar os passos. A ideia é mostrar essa realidade, né, esse engajamento, a gente quer buscar o engajamento da sociedade para mudar isso, né, que as empresas, essas empresas de telefonia, bancos, que congestionam demais o judiciário brasileiro, elas mudem os seus procedimentos, né, para não só desobstruir a justiça, né, deixar que a justiça seja um caminho livre para o cidadão, que é o objetivo final dela, mas também fazer com que essas empresas modifiquem, né? Nós precisamos realmente respeitar o consumidor. A realidade do mesmo campeonato, quando se analisa apenas os números de Sergipe, é praticamente a mesma do Brasil. Atualmente no estado, mais de 230 mil processos tramitam em nossas varas e fóruns, com uma demanda parecida com o cenário nacional de processos
que não deveriam chegar na Justiça de Sergipe. Esses dados são nacionais, mas digamos que teremos as mesmas proporções em cada estado. Então, cerca aí de 40%, né, dos processos que nós temos em trâmite poderiam ser evitados com simples práticas, primeiro de respeito ao consumidor, de respeito ao cidadão, de respeito à lei. Há uma insistência, inclusive, no descumprimento de regras que já foram abominadas em todos os tribunais, que não são permitidas, seja no primeiro grau, seja nas instâncias superiores, como, por exemplo, a capitalização de juros, e tem banco que insiste em cobrar. Então, isso fatalmente acaba trazendo um processo que poderia ser evitado. As operações, as empresas de operação telefônica, né, os grandes prestadores de serviço deixam de observar regras básicas, simples, né, que, com certeza, iria provocar a diminuição do processo e iria fazer com que os juízes tivessem tempo para se dedicar àqueles processos que realmente interessam, aquelas situações mais delicadas que precisam de uma resposta judicial. Mesmo as equipes mais preparadas, mais avançadas em tecnologia, sofrem com os problemas externos. A importância do placar da justiça em Sergipe se deve ao fato de Sergipe ter uma magistratura que é destacada em cenário nacional, pelo seu engajamento, pela sua produtividade. O Tribunal de Justiça de Sergipe é um dos estados que se destacam pela qualidade das suas informações, do seu banco de dados. É um tribunal muito organizado, né, que realmente possibilitou, inclusive, que nós fizéssemos uma pesquisa prévia. E esse é o motivo de estarmos aqui priorizando o Sergipe dentro dessa caminhada em nível nacional que nós pretendemos mude essa realidade e faça com que a justiça funcione de uma forma mais rápida e os juízes não continuem a estar tão sobrecarregados como estão hoje, com processos que não deveriam estar ali. E segue o judiciário com 2 carros na pista, atualmente carregando o sonho de mais de 60 milhões, e outro com uma demanda de 40 milhões que deveriam correr em outra categoria. A solução também passa por equipes que sabem escolher uma forma de ganhar de outras formas. Uma das alternativas que vem se apresentando é o pré-processual, no qual as pessoas primeiro passam por uma fase que não judicializada, mas que pode dar efetividade e resolutividade àquela demanda que ela pretenderia estar ajuizando. Então vamos aguardar as soluções, mas nós temos alguma ideia do que pretendemos fazer, do que pretendemos realizar, porque no momento em que você afasta processos que não deveriam estar sob a apreciação do judiciário, nós temos condições de efetivamente termos uma apreciação mais devotada, mais aplicada àqueles que têm a sua ação e teria uma celeridade muito maior, sem dúvida. Quando você tira, se nós estamos conseguindo índices satisfatórios, índices de excelência a nível nacional, com um número que excede a tolerância do próprio judiciário, quando esse número vai para a ordem legal, para o número que deveria estar realmente, a celeridade será a população como toda, que é a grande beneficiária. It's almost a dead heat. It's Jackie Stewart. Wheel-to-wheel stuff. Look at this. They're almost touching. Em instantes, cresce a doação de órgãos no país, mas rejeição das famílias ainda é grande.